A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, eu desejo que a paz do Senhor Jesus te visite aí agora, onde você estiver, e que você sinta agora o toque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que você possa sentir o cuidado de Deus sobre você, o amor eternal do Senhor sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que você possa sentir no dia de hoje. E não só no dia de hoje, mas constantemente, continuamente. Porque Deus não é passageiro, Ele é permanente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Antes de nós irmos para a mensagem a qual o Senhor ministrou no meu coração no dia de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com um amigo ou um parente, amém? Também curta também essa mensagem para que o YouTube possa divulgar as vidas, as pessoas que precisam ouvi-la. Ative o sininho da notificação clicando na opção todas para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui segundo a ordem do Senhor. Hoje o Senhor ministrou no meu coração sobre o rei Saul e também sobre o rei Davi. Nós estamos vivendo muitas turbulências sobre a nação brasileira, não só sobre a nação brasileira, mas sobre todo o mundo. Mas essa mensagem que o Senhor vai trazer para nossas vidas nesta noite está relacionada ao povo brasileiro, ao Brasil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou essa terra e também nos criou. Então Deus, Ele está por dentro de tudo que acontece sobre a face da terra e sobre a vida de cada ser humano. Em 1 Samuel, capítulo 8, vai falar que o povo pediu que Deus estabelecesse um rei sobre eles. O Senhor, de imediato, não se agradou da escolha e do pensamento do seu povo. Mas o Senhor atendeu a petição do povo. E o Senhor constituiu Saul como rei. É bom lembrar aqui, eu preciso que você preste atenção nessa mensagem, que foi o próprio Deus que ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Mas o Senhor também estabeleceu algumas ordenâncias para Saul. E essas ordenâncias da parte de Deus deveriam ser cumpridas. Saul começou muito bem, a Bíblia diz. Mas no meio do caminho, Saul começou a se desviar dos mandamentos, das ordenâncias da qual Deus o havia colocado para que ele cumprisse. Então, Deus, meus queridos, eu vou ser bem curta aqui. Deus só anda com quem anda com Ele. Deus só permanece quem permanece na presença dEle. Quando Deus, Ele nos coloca um mandamento e uma ordenância, é necessário que seja cumprido com muito zelo e obediência. Porque quando nós nos desviamos dos mandamentos de Deus, do caminho do Senhor, as coisas começam a mudar e mudam para pior. Então Deus decidiu rejeitar Saul. No começo foi Deus que ungiu Saul como rei. Porém Saul decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito, desobedecendo as ordenanças a qual Deus havia colocado para que eles cumprissem. No capítulo de número 15, Deus rejeita Saul como rei. E no capítulo de número 16 de 1 Samuel, Deus unge Davi como rei. Os dois foram rei, porém um era diferente. Saul começou bem, mas terminou mal. Por quê, irmã? Porque Saul não quis mais fazer as ordenanças de Deus. Saul deixou com que o título que havia sobre ele
fosse maior do que o Deus que havia elegido ele. É a da sobreneque da baraçai. Saul priorizou o seu título e desprezou o Deus que havia elegido ele como rei. E isso é perigoso. Sabe por quê? Porque nós não somos nada. E se chegamos a ser alguma coisa, nunca será mérito nosso, é mérito de Deus. É bom lembrar que Deus está elevado acima de todas as coisas e que Ele domina sobre tudo e sobre todos, e que o homem é criatura, e Deus é o Criador. Então Deus, Ele estabelece tudo e todos. Ele é quem manda. Deus rejeitou Saul como rei, porque Saul se desviou daquilo que Deus havia ordenado que ele praticasse, priorizando assim o seu título, priorizando assim o seu reino, e não a presença de Deus, e não as ordenâncias do Senhor. Deus rejeitou Saul. Saul saiu do caminho, foi rejeitado pelo próprio Deus. O mesmo Deus que ungiu ele foi o mesmo Deus que tirou ele do governo. Então Deus pediu, ordenou que Samuel ungisse Davi como rei. Aí é onde eu quero chegar. Por que Davi era diferente de Saul? Davi, ele não estava isento de falhar, de pecar ou de errar, porque Davi errou, Davi falhou e Davi pecou. Mas sabe qual era a diferença de Davi para Saul? A Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. E ter um coração segundo o coração de Deus não vai fazer com que você seja perfeito, mas vai fazer com que você seja reconhecedor de quem Deus é na sua vida e de que Ele estará acima de tudo e de todos continuamente, dependendo do seu cargo, dependendo do seu título, dependendo daquilo que você tem e daquilo que você é. Deus sempre será Deus. E era isso que Davi tinha no seu coração. Por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi reconhecia que ele estava ali, titulado como um rei, porque foi o próprio Deus que o elegeu. Então Davi errou, falhou, pecou, mas não se desviou do caminho de Deus e sempre se arrependia e buscava, sempre ouvia a voz de Deus. Davi obedecia à voz do Senhor. Davi amava a Deus de todo o seu coração. Davi teve êxito em todas as batalhas que ele entrava, porque Deus estava com ele. E é aqui aonde agora eu quero chegar na mensagem. Da mesma maneira que Deus ungiu Saul como rei para ser líder do seu povo, porque o povo havia pedido, porque outrora Deus era o rei daquele povo, mas o povo decidiu que não queria que Deus fosse mais o seu rei, o seu Senhor, o Deus que tirou o povo dele das garras de Faraó. Foi o mesmo povo que rejeitou Deus, pedindo que um mérito homem governasse sobre eles, colocasse leis sobre eles. Então Deus atendeu a petição do povo, mas o povo se arrependeu amargamente. Por quê, meus queridos? Porque o homem, ele é limitado. O homem não pode fazer nada. O homem não pode fazer nada. Então nós temos que ter cuidado. Não devemos colocar a nossa confiança em homens. Por quê, irmão? Porque o homem, isso significa o ser humano, é corruptível, mas Deus é incorruptível. Deus é santo, poderoso, grandioso, tem o controle de todas as coisas. Então, o mesmo Deus que constituiu reis no passado, trazendo para o tempo de hoje, para a modernidade da qual nós vivemos hoje neste século, é o mesmo Deus que também permite homens governar nações e países. Esse Deus não mudou.
Então, esses méritos homens que estão no governo, não só do Brasil, mas como de todas as outras demais nações, é o mesmo Deus que permite esses tais homens entrar em governos, sair de governos e permanecer e não voltar mais. Então, o que é que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite de hoje, neste dia chamado hoje que Ele nos fez? É que nada acontece sem a permissão de Deus e que as pessoas precisam olhar para o céu e compreender que existe um Deus que está assentado num trono de glória e que tem o domínio sobre todas as coisas, que faz chover sobre a terra e dá o mantimento para que nós possamos nos alimentar. É o Deus que não permite que o mar avance, mas que continue no seu limite. É o Deus que enche os rios para que chegue águas, para que a gente tome. É o Deus que nos dá vida todos os dias. Esse é o Deus que reina sobre a terra, sobre o céu e sobre tudo aquilo que há existência. Se esses tais líderes, tanto de igrejas como também de nações e cidades, estão nos seus cargos, é porque Deus está permitindo. E Deus não precisa de ajuda de pessoas e de homens para fazer ou deixar de fazer. Quer seja líderes religiosos ou quer seja homens pequenos, Deus é quem manda em todas as coisas. E a partir do momento que esses tais homens saem do centro da vontade de Deus ou procura fazer coisas contrárias à santidade de Deus, os mandamentos de Deus, a igreja do Senhor, as pessoas, é o próprio Deus que vai rejeitá-los. É o próprio Deus que vai arrancá-los do governo. Nós não precisamos sujar as nossas mãos. Nós não precisamos sujar a nossa dignidade. Nós não precisamos sair do centro da vontade do Senhor, ficar brigando, fazendo picuinha por causa de política. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um príncipe neste século chamado Satanás. E ele rege as coisas contrárias para tirar a atenção da criação de Deus para o seu Criador, fazendo assim com que as pessoas se preocupem mais com as coisas terrenas e acabem se esquecendo das coisas celestiais do Pai. E assim, meus queridos, muitos estão caindo nas ciladas do inimigo. As pessoas estão tão ligadas às coisas terrenas que elas estão adoecendo, elas estão se afastando de Deus. E quanto mais a criação se afasta do seu Criador, mais a criação adoece, mais a destruição chega sobre a terra, o juízo do Senhor vai descer. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se preocupando em resolver coisas que não podem ser resolvidas por elas. Em vez das pessoas clamarem a Deus e buscar socorro em Deus, estão procurando socorro em homens, estão procurando socorro em suas próprias forças, pensando que suas próprias sabedorias vão resolver algo. Não vai resolver. Quem pode resolver o problema é Deus. E Deus vai fazer isso quando o povo se voltar para Ele e entender que é Ele que rege tudo e todos. E que Ele sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que esses tais governadores políticos, se eles estão fazendo como Saul fez, é Deus quem vai rejeitá-los.
É Deus quem vai tirá-los dos seus títulos. É o próprio Deus quem vai arrancá-los de onde eles estão agora. Porque Deus é Senhor. E Deus diz para nós, não queiram resolver aquilo que vocês não podem fazer. Entregue em minhas mãos, porque eu sou o Deus de todas as coisas. Eu tenho o domínio sobre tudo. Eu sou quem rejeita o homem quando o homem não faz o que eu ordeno. Eu sou quem rejeita o homem quando o homem mexe naquilo que é meu, que me pertence. A igreja é minha. O poder é meu. Deus tem o controle de todas as coisas. Não precisa líderes religiosos, pastores, não precisa o povo do Senhor estar se metendo naquilo que não vai poder resolver ou vai poder fazer. O povo de Deus precisa voltar ao arrependimento. O povo de Deus precisa começar a orar de verdade. O povo de Deus precisa andar segundo as ordenâncias do Senhor. O povo de Deus precisa voltar a temer a Deus. O povo de Deus está amando as coisas terrenas. O povo de Deus está se conformando com as coisas deste mundo. Saul se conformou com o seu título e abandonou aquele que o titulou como rei. Nós temos que ter cuidado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele quiser, hoje, agora, neste momento, Ele acaba com essa frescura que está tendo sobre o Brasil. Mas Deus não age segundo os nossos conceitos. Deus não age segundo os nossos pensamentos. Deus age segundo o seu poderio. Deus age segundo a sua santidade. Deus não age segundo a nossa glória. Deus age para que Ele seja glorificado sobre a terra. Porque glorificado no céu Ele já é. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Para de ficar perdendo tempo com coisas que você não pode resolver. Mas entregue tudo no altar de Deus. Sabe por quê, meus queridos, meus irmãos, você que vai ouvir essa mensagem da noite de hoje? Porque eu sei que o Senhor vai falar, porque o Senhor fala na terra ainda. E não precisa ser muita coisa, porque a palavra dele revela tudo aquilo que o coração dele quer revelar. Antes mesmo de batalhas ou guerras começarem, Deus já decretou a vitória. A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é suficiente para todas as coisas. Deus não precisa de arrumadinho. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de jeitinho, porque era isso que Saul estava fazendo. Saul estava fazendo uns jeitinhos, querendo agradar a Deus segundo aquilo que ele pensava que poderia agradar, mas Deus é santo. O homem é corruptível, mas Deus não é. O homem é pecador, Deus é santo. O homem é falho, Deus é perfeito. Então o convite do Espírito Santo de Deus para nossas vidas é: deposite a sua confiança em Deus. Acredite com todo o seu coração em Deus. Não se desgaste, não se desespere, não se acabe por causa de homens, porque homem é corruptível, mas Deus é incorruptível. Guarde a sua salvação, guarde o seu coração, guarde a sua santidade, porque Jesus Cristo está às portas. E se você continuar dessa maneira, quem vai perder é você. É você quem vai perder o céu. O inimigo está trazendo distração em meio a tudo isso que está acontecendo, para que as pessoas se afastem de Deus. Mas se você estiver na palavra,
Se você ama a Deus de todo o seu coração, se você conhece quem Deus é, esse Deus que se revela através dessa palavra aqui, você não vai se corromper. Você não vai ficar distraído e nem desapercebido, mas você vai ficar no centro da vontade de Deus. Você vai ficar na posição que Davi ficou, a posição da obediência, a posição do reconhecimento, a posição da humildade, a posição do temor. Se você agir como Davi agiu, o seu coração também será segundo o coração de Deus. Então receba essa palavra, fique com essa palavra, porque maior é o Senhor que está conosco do que tudo isso que está acontecendo sobre a nossa nação e sobre toda a terra. Feche os seus olhos que eu quero orar por sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, por intermédio de Jesus, eu entro na tua presença mais uma vez para te louvar por esta rica palavra. Eu entro na tua presença para te engrandecer. Tu és grande. Tu és grande. Tu és grande. Tu és grande. Tu não mudastes. Tu és santo. Pai, que esta palavra que foi semeada nesta noite, que foi lançada, produza frutos bons, produza o resultado para qual ela foi mandada e volte para ti, Pai, conforme o desejo do teu coração, que visões, que mentes sejam abertas, que cegueiras espirituais agora sejam arrancadas, meu Deus, para que cada um entenda e compreenda o que o Senhor falou nesta noite. Senhor, quebre os grilhões. Senhor, derrube, Senhor, esse gigante que se levantou sobre o Brasil. Senhor, tire as distrações que Satanás tem lançado sobre a vida das pessoas, para que as pessoas não te busquem, para que as pessoas não se voltem para ti. O teu sangue tem poder. Até mesmo muitos, Senhor, que se dizem ser cristão, estão, Senhor, deixando-se confundir, estão, Senhor, se embaraçando, mas o Senhor vai começar a limpeza. Remaiando, quem manda semenar a sai. E o trigo verdadeiro, aleluia, vai permanecer. Mas o trigo falso, o joio falso, vai fugir, vai sair, vai ser apagado, vai ser aniquilado, porque o Senhor é Deus. Toma nas tuas mãos esta vida, meu Senhor. Guarda este coração. Guarda esta vida, meu Pai, debaixo das tuas asas. Abençoa esta família. Abençoa este lar. Abençoa o Brasil. Guarda o Brasil. O Senhor é quem é Rei dos Reis. O Senhor é quem é o Senhor dos Senhores. Nós cremos em ti, papai, que no tempo determinado por ti, tudo acontecerá segundo a tua vontade, e todos verão e contemplarão que é o Senhor quem governa, que é o Senhor quem tira, é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem abate, é o Senhor que exalta, que o Senhor está vivo, que o Senhor está contemplando tudo que está acontecendo, e brevemente o Senhor chegará e fará acontecer aquilo que ainda não aconteceu conforme a tua vontade, Pai. Fica conosco nesta noite, guarda meu lar, a mim, minha família, toda a minha parentela, todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, Senhor. Fala aos corações de cada um deles, meu Pai, e que eles possam despertar e acordar e saber que o Senhor é Deus e que tem o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço, aleluia, amém, 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 Senhor, e graças a Deus seja feita a tua vontade, tanto na terra como também é no teu céu. Fiquem todos na paz do Senhor, fiquem todos na paz do Senhor, tenham uma boa noite em nome de Jesus. Um forte abraço e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.